Irmãos, louvado seja Deus, vamos à palavra de Deus. Nós estamos nessa série de mensagens intitulada O que quer que eu faça, onde nós estamos vendo o Evangelho de Marcos de forma expositiva, ou seja, texto após texto. E hoje nós vamos ler Marcos capítulo 12, dos versos 35 até o verso número 44. Abre a sua Bíblia, Marcos 12, de 35 a 44. E o título da mensagem de hoje é Generosidade, fruto da confiança. Marcos capítulo 12, dos versos 35 até o verso de número 34. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como os escribas podem dizer que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E Jesus continuava a ensinar, dizendo: cuidado com os escribas, que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados em público, gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão condenação muito maior. Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas, que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre. Porque todos deram do que lhe sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Até aqui, abaixe sua cabeça. Senhor, nós estamos, Deus, nesse momento diante da Tua palavra, Pai. E nós clamamos, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Abra nosso coração, Senhor. Abra o nosso entendimento. Nos ressignifique, Deus, de dentro para fora. Transforme, Deus, o nosso interior. Que nós possamos sair daqui, Deus, edificados. Muito melhores do que nós entramos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Essa oração que fazemos e te entregamos, fazemos nos méritos de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no texto passado que Jesus, ele fora questionado por 3 grupos distintos. Os fariseus e herodianos, que eram opositores entre si, mas que se uniram para falar sobre a questão do tributo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E também os saduceus, que não criam na ressurreição, perguntando sobre a mulher que se casou com 7 irmãos e com a morte de todos, com quem que ela ficaria quando ela chegasse ao céu. E por último, o escriba, que acompanhava tudo isso de perto e fez uma pergunta lícita, verdadeira a Jesus, diferente dos outros grupos, que só queriam colocar Jesus contra o povo. O escriba, ele queria saber qual era o primeiro dos mandamentos. Jesus foi duramente questionado, mas pela sabedoria dos céus, ele não deixa ninguém sem resposta. E agora, quem faz o questionamento é o Senhor, é Jesus. E ele está ensinando no templo, e chega para os mestres da lei e faz essa pergunta aqui, ó. Por isso eu peço para você que mantenha a sua Bíblia aberta e leia novamente comigo dos versos 35 até o verso de número 37.
Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como os escribas podem dizer que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Meus irmãos, Jesus aqui ele acabara de ser sabatinado pelos ditos mestres da lei. Mas agora é Jesus quem pergunta: já que vocês são entendedores da lei, como que vocês me explicam isso? Essa foi a pergunta que Cristo fez. E a pergunta que ele está fazendo é que numa sociedade de patriarcas, ou seja, de pais que geram descendência, como pode um descendente ser chamado de Senhor? E tudo isso gira em torno do que a palavra de Deus diz, que o Messias seria filho de Davi. Mas também que o Messias é a raiz de Davi. E a intenção de Jesus aqui era expor aqueles mestres da lei que se gabavam de serem profundos conhecedores da palavra de Deus, mas que não tinham, irmão, sequer noção sobre algo tão simples quanto a pergunta que Jesus fez. Pois o entendimento deles era apenas sobre genealogia, sobre descendência de forma biológica. Mas Jesus está dizendo que a questão não tem nada a ver com biologia ou genealogia, mas sim com espiritualidade. Esse assunto, irmãos, para aqueles que leem a Bíblia, é assunto que não requer, irmãos, muito esforço para saber que a palavra de Deus se refere muito mais da forma espiritual do que de forma biológica ou genealógica. Apesar de Jesus ter nascido da linhagem que vinha do rei Davi, o próprio Davi evidencia com suas palavras quem é o Senhor, que é Cristo e não ele. Ele é servo, apesar de ter vindo ao mundo primeiro do que o Senhor Jesus. E com isso, Jesus vai expor a superficialidade do entendimento da palavra que aqueles homens tinham. Apesar de toda a pompa e representatividade que eles exerciam como o quê? Estudiosos, como os mestres da lei. E a Bíblia nos diz, irmãos, que a multidão ouvia Jesus como? Com pesar? Não, com prazer. E Jesus aproveitava, obviamente, a ocasião para expor toda aquela ignorância sobre a palavra de Deus. E ele vai e faz uma crítica muito severa, como forma de alerta a todo o povo. Leia comigo novamente os versos 38 ao 40. Acompanhe a leitura. E Jesus continuava a ensinar, dizendo: cuidado com os escribas, que gostam de andar com roupas compridas e ser cumprimentados em público. Gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão condenação muito maior. Meus irmãos, Jesus está alertando o povo dizendo: cuidado. Cuidado porque eles são arrogantes. Cuidado porque há muita ganância neles. Cuidado porque eles são falsos líderes. Meus irmãos, essas são algumas das características que apontam se um líder espiritual ele é instituído por Deus ou não. Se é de fato levantado por Deus ou pelos próprios interesses ou interesses alheios. Você quer identificar um líder espiritual, se ele é de fato pastor ou se ele é lobo? Balança de dinheiro assim na frente dele, que você vai descobrir. Você vai descobrir.
Eu particularmente louvo muito a Deus pelo testemunho, comportamento e condução que nós batistas temos com essa questão dentro da igreja. Se por acaso você ainda não sabe, a nossa igreja, ela é muito séria e bíblica com relação a esse assunto. A nossa igreja lida com essa questão das finanças de uma forma que glorifica o nosso Deus. Nós sabemos que o dinheiro é uma das piores tentações, principalmente quando se trata dos assuntos do reino. Na nossa igreja, quando eu falo nossa igreja, estou falando igrejas batistas sérias. Em igrejas batistas sérias, pastor nenhum não tem e jamais terá acesso a dinheiro. Os pastores batistas que são efetivamente estão no ministério, eles recebem um salário que vem de encontro com a realidade financeira da igreja, para o seu sustento e para o sustento da sua família. Tudo que excede a isso dentro do corpo tem destino certo. A manutenção com as despesas do prédio, água, energia, IPTU, produtos de limpeza, o suporte aos ministérios, funcionários quando há numa igreja, os eventos e por aí vai. E se tudo isso, após tudo isso ainda sobrar, irmãos, sabe para onde vai? Tudo para o departamento de missões. Para auxiliar missionários, seja aqui no Brasil ou no mundo. Todo dízimo e oferta que é posto dos gasofiláceos é administrado por irmãos piedosos, que cedem o seu tempo, o seu conhecimento, a fim de fazer o quê? Uma boa gestão desse dinheiro. Nunca vai ficar centralizado numa pessoa só, principalmente sendo o pastor. Tudo isso, irmãos, não é desconfiança ou algo do tipo, mas é zelo. Zelo com o pastor e com a obra de Deus. E ainda, irmãos, tem uma outra comissão, composta por vários outros membros, que fiscaliza absolutamente tudo, centavo por centavo. Para onde foi, para que serviu. E periodicamente a igreja realiza assembleias, justamente para quê? Para expor a toda a igreja onde no reino de Deus que está sendo investido o dinheiro que Ele permite que eu e você ofertamos aqui. E cada membro da igreja tem acesso a essas informações a hora que ele quiser. Meus irmãos, é um trabalho árduo, de extrema responsabilidade, mas Deus ele dá graça a esses irmãos, para que eles façam uma boa administração de tudo. A prova disso somos nós. Tudo isso que nós usufruímos é graças, irmãos, ao agir de Deus. O agir de Deus na vida daquele que oferta e na vida daquele que administra. Tudo isso, irmãos, é para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém, igreja? Para a honra e para a glória do Senhor. Porém, irmãos, não se iludam. Todo falso mestre, ele é ganancioso. E Deus sabe muito bem disso. Sabe por que Deus permite que isso aconteça, irmãos? Por duas razões. Primeira, Deus ele sabe que tudo é dele. Toda prata, todo ouro. E que no fim, tanto o ganancioso quanto o piedoso irão ajustar contas com ele. E segunda, Deus usa isso justamente para expor quem é quem quando se trata do seu reino. E quem é de Deus vai ter a melhor ferramenta para identificar tudo isso. Sabe qual é? A Bíblia. A Bíblia. Todo falso mestre ilude aquele que deseja ser iludido. Pois se sua busca dentro da igreja for realmente por Cristo, unicamente, suficientemente, você pode até ser enganado por algum tempo, irmão.
mas basta apenas um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus que tudo isso virá abaixo. Basta a mínima compreensão das palavras de Jesus, que eu e você logo enxergaremos se esse líder ele é pastor ou se ele é lobo. Todo lobo disfarçado de pastor deseja levar uma vida do quê? De privilégio, óbvio. Muitas vezes de luxo, poder. E ao invés de ele cuidar do povo de Deus, ele vislumbra justamente o quê? Explorar o povo de Deus. E fazem isso porque aqueles que se dizem filhos de Deus, na verdade eles não querem o reino dos céus, mas eles querem muito mais o reino da terra. E Deus sabe disso também, irmãos. Também. Aí, irmãos, muita gente, mas muita gente mesmo, viram presas fáceis. E não precisa ir muito longe para você enxergar isso não. Liga a sua TV em casa. Acesse a internet. Vai na sua rede social. Você verá. Existe inclusive todo um aparato tecnológico com propósitos bem definidos. Entreter, subverter, induzir todo aquele que não lê a Bíblia e não acredita que Jesus é o caminho até Deus. Porque aqueles que acreditam que Jesus é o caminho até Deus, nessa perspectiva, esses falsos mestres são o quê? O pedágio, que eles vão ter que pagar para chegar ao Pai. E eles vão ter que pagar. Meus irmãos, por favor, pelo amor de Jesus Cristo, não entrem por esse caminho. Pois ele pode te levar para bem longe de Deus. Jesus está dizendo, esse povo é arrogante. Esse povo é ganancioso. Esse povo é detentor de uma falsa espiritualidade. Jesus, quando diz que esse povo devora a casa das viúvas, ele não está se referindo apenas ao tempo das longas orações que eles fazem, a fim de ficar para o quê? Para o café, para o almoço, para o jantar. Não é só isso. Um mestre da lei, irmãos, exercia um papel na sociedade que ia além dos assuntos espirituais. Eles agiam em diversas esferas da sociedade, como uma espécie de advogado. Mas um advogado bem malandro, diga-se de passagem. Quando a pessoa ela ficava viúva, ela tinha que reportar isso a eles. E sabe o que eles faziam? Diziam para essa viúva o que ela tinha que fazer com a herança. Isso era institucionalizado, irmãos. Olha, isso aqui é tributo, isso aqui é imposto, isso aqui é oferta, isso aqui vai para o templo, isso aqui é para mim, óbvio, por causa dos meus serviços. E por aí vai. E quando a coitada da mulher percebia, já era tarde. Ela estava praticamente sem nada. E ser viúva, num contexto desse, irmãos, não era fácil. Não era fácil. O que nós iremos ver logo a seguir é o exemplo prático. Sabe do quê? Do desamparo e do abandono. Do não ter mais alguém para zelar por ela e pelos seus. E é justamente desse tipo de gente que eles se aproveitam. E Jesus está dizendo, cuidado com esse tipo de pessoa. Cuidado porque eles são arrogantes. Cuidado porque eles são gananciosos. Cuidado porque eles são praticantes de uma falsa religiosidade. E vão tentar te enganar com isso. Pois no fim, sempre fazem uma oração bonita, em nome de Jesus, para legitimar tudo isso. Eu me recordo que teve um deputado, não sei se é federal ou estadual, não vou me recordar agora, uma vez, ele saiu em toda a imprensa, gravaram ele, irmão, orando e agradecendo a Deus, sabe pelo quê? Pelo dinheiro da propina. Da propina.
Ele dando graças a Deus pelo dinheiro roubado do povo. Sabe, é tipo traficante fazendo live, que agora está na moda, né? Dentro das cadeias eles fazem isso. Dizendo que são gratos a Deus, irmãos. Gratos a Deus. Sabe por quê? Porque o business, o negócio está indo bem. Tem vídeo postado. Meus irmãos, Jesus diz: cuidado com esse tipo de gente. A palavra é doce, mas o veneno, ele é mortal. Não brinque com isso. E agora Jesus, ele fará um contraponto, irmãos, que irá nos ensinar tanto, mas tanto. E o contraponto que Jesus fará agora é justamente sobre a avareza e a generosidade. Eu quero que você preste, irmão, muito, mas muita atenção. Amém? Leia novamente comigo o verso 41. Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Irmãos, vamos compreender esse pano de fundo aqui, importante isso. Jesus, no templo, ele sentou diante do cofre das ofertas. Dentro do pátio, lá do templo, em Jerusalém, haviam 13 ofertórios colocados de modo para facilitar as pessoas a depositar as suas ofertas. E esses ofertórios, tipo o gasofilácio que nós temos aqui, tinham um formato diferente. Eles pareciam uma espécie de chifre, parecendo uma trombeta, com a base dele bem larga, mas a ponta, a boca lá em cima, bem estreita. Onde não se podia o que enfiar a mão ou o braço, só passava a oferta, que caía no fundo, que era largo. Para depois o pessoal do templo abrir, retirar e trancar novamente. E a intenção com isso era o quê? Dificultar, se alguém quisesse meter a mão para pegar as ofertas. Por isso a Bíblia narra como cofre. Cofre. E esses 13 gasofilácios diferentes também tinham finalidades diferentes. Por exemplo, tinham 2 ofertórios ali que eram destinados aos tributos relacionados ao templo. Tinha outro que era destinado a colocar madeira para ser queimada no holocausto dos animais. Tinha um ofertório que era destinado à compra dos incensos usados no templo. Tinha mais um ofertório que era destinado àquelas pessoas que não tinham capacidade de ofertar nada, que eram muito pobres. Aqui, outra pessoa podia ofertar dinheiro para que essas pessoas pobres pudessem também comprar sua oferta e oferecer a Deus. Tinha também o ofertório das ofertas voluntárias, onde a pessoa doava, mas sem motivação específica alguma. Ele queria doar apenas por doar. Essa era a forma que funcionava diariamente o templo em Jerusalém na época de Jesus. Meus irmãos, aqui eu chamo a sua atenção para um detalhe no texto que é muito importante. Eu não sei como é que está escrito na sua versão, na versão da sua Bíblia, mas na minha está dessa forma, e é justamente a ideia do original. Repare que no verso 41 aí, olha aí, ó, Jesus observa como a multidão colocava o dinheiro no cofre. E não quanto ou o que eles colocavam. E isso, irmãos, faz toda a diferença e nos ensina muito com relação aos princípios da parte de Deus. O que importa para Deus não é o que, e nem quanto você vai doar, mas como você vai doar. O próprio texto nos diz que havia grandes doações, grandes ofertas pelas pessoas, mas doações que eram totalmente contra a vontade de Deus.
E Deus conhece, irmãos, o coração e mente de todos nós, sem exceção. E observa, não o quanto, nem o que se oferta, mas como, irmãos, eu e você ofertamos. E aqui eu já alerto você, irmão, já te alerto, que em seu coração pode estar pensando assim, então, vamos lá, se não é quanto, e nem o que, então eu vou dar qualquer trocado ali, já tá bom. Irmão, vamos lá. Se isso estiver passando pela sua cabeça agora, em nome de Jesus, tire isso. Porque se isso for uma realidade, irmãos, infelizmente você já caiu. Infelizmente. Tire isso. Peça perdão a Deus agora. Pois é justamente isso, o como, que Jesus está tratando aqui. Muda a mentalidade, enquanto ainda tem tempo. Amém? Em nome de Jesus. Do lado do ofertório ficava sempre um sacerdote, como uma espécie de caderno de anotações na mão, onde a pessoa depositava a oferta e dizia assim, todo ano eu dou tanto. E ele falava um valor. Aí o sacerdote anotava o seu nome, o que ele doou, para depois eles fazerem o quê? Uma espécie de levantamento, para saber se batia o que foi doado com o que havia dito que foi doado. Era meio que uma fiscalização. Entenderam como é que fazia a coisa? E quando a pessoa, ela falava um pouco mais alto, e ali, irmãos, formava-se o quê? Filas. Dava para ouvir o que tinha sido a oferta daquela pessoa. E ali tinha gente que, para se exibir com a oferta, falava bem alto, para que todo mundo ouvisse o quanto ela estava sendo generosa. Lembra o que Cristo diz lá em Mateus capítulo 6, verso 2? Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombetas diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus está falando justamente disso aqui. Sobre aquelas pessoas que fazem do ato da oferta um espetáculo à parte. Lá era assim, dou 10, eu dou 100, eu dou 500, eu dou 1000. Irmão, você já reparou que hoje em dia tem igrejas que fazem exatamente assim? Quando não é o ofertante que grita, é quem? O pregador que incita, que induz a igreja o quê? Aos berros. E quando a pessoa não dá, meu Deus do céu. E quando a pessoa dá, e é muito, parece gol no fim de campeonato, eles pulam dessa altura. Não precisa ir longe, irmãos, contando os passos dá para ver isso aqui. Por isso o texto nos diz que Jesus observava como o povo lançava as ofertas no gasofilácio. E não o que nem quanto. Uma outra coisa importante que nós vemos aqui, através da ótica de Jesus, é que para Deus, é muito mais importante a proporcionalidade do que doamos, do que a quantidade, irmãos. Olha só, o que significa isso? Vamos entender. O texto está dizendo que os ricos doavam o quê? Grandes quantias. E quem era pobre doava o quê? Proporcionalmente mais do que aqueles que eram ricos. E a lógica de Jesus aqui é muito simples. Não é pelo que você doa, mas é pelo que você quer reter, pelo que você quer segurar. Não é pelo que você oferta, mas pelo que você quer guardar para si. E isso revela algo muito interessante. Que para Deus
é mais importante saber daquilo que nós seguramos do que daquilo que nós doamos. E aqui, irmãos, não diz respeito somente a dinheiro, mas é em tudo na minha e na sua vida. A pergunta não é quanto você doou, mas sim, a pergunta de Jesus aqui, quanto lhe sobrou? Essa é a pergunta de Cristo. Meus irmãos, é justamente assim que nós fazemos. Sabe quando Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus? Jesus ele não está se referindo apenas ao que é dinheiro, mas em tudo que nós somos perante o Senhor. E nesse ponto eu e você já temos lutas, irmãos, lutas imensas em ofertar aquilo que nós possuímos por dentro, que é os nossos dons e talentos que Deus, os frutos de Espírito. Já é uma luta você doar isso. O que dirá doar o que nós possuímos por fora, como o dinheiro, por exemplo. Entendeu agora a lógica de Deus? Essa é a lógica do Senhor. O dinheiro, irmãos, é apenas um bom teste. Mas não é o dinheiro que interessa a Deus. Não é o quê? Não é quanto, mas é como. Como nós estamos nos apresentando diante do Senhor. Amém? Amém? Meus irmãos, tem gente que acha que é o quê ou quanto que eu devo doar para a obra. Irmãos, esse aqui é o tipo de pensamento típico daqueles que os falsos mestres que eu acabei de falar vão pular de alegria. Eles vão vibrar com esse tipo de povo, com esse pensamento. Sabe por quê? Mas vai ser muito fácil extorquir esse povo. Muito fácil. Muito fácil. Pois ambos não entenderam nada que Jesus disse. Tanto que explora, quanto aquele que quer ser explorado. Meus irmãos, nós entregamos apenas parte do que nós somos para Deus. Parte do que temos, parte do que somos, parte dos nossos dons, parte dos nossos talentos, parte do nosso tempo. Ou seja, nós entregamos apenas parte do nosso coração. A grosso modo, nós somos apenas parte do servo que Jesus gostaria que eu e você fôssemos. E Deus sabe disso. Mas Ele nos dá graça. Ele nos dá graça. O ponto aqui, meus irmãos, não é o dinheiro. O dinheiro apenas evidencia a nossa dificuldade. Deus não quer apenas uma parte de nós, irmãos. Deus nos quer por inteiro. Amém? Por inteiro. Tem gente que olha para a questão da oferta na igreja como uma obrigação. Sabe, como se fosse uma espécie de mensalidade. Ele vive o mês dele pensando nisso. Como se fosse uma espécie de carnê que ele tem que pagar. Sabe assim como você faz sendo sócio de um clube? Bom, eu já dei o meu dízimo, agora eu estou quites com Deus, está tudo certo, já cumpri a minha meta. Esse mês está pago, não é assim a frase que coloca na internet aí? Minha obrigação desse mês está feita. Bora para o próximo. Meus irmãos, como isso é triste. Isso é triste. Isso aqui é a mentalidade de um religioso. De um religioso. A grande questão aqui, o que Jesus quer saber de fato, não é quanto você dá, mas o quanto você quer reter. E o que você talvez vai fazer com o que restou. Essa é a preocupação de Deus. E essa viúva aqui, hein? E essa viúva, irmãos, o que ela ensina a mim e a você? Leia comigo o verso 42. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas que valiam 1 quadrante. Ou seja, não valia quase nada, né?
Meus irmãos, naquela época, uma mulher ficar viúva, perder o seu marido, era perder tudo. A mulher, ela não trabalhava, ela cuidava da casa e dos filhos. Ficar viúva era o mesmo que ficar o quê? Desamparada. Reparem na expressão que a Bíblia usa, viúva. Que nesse contexto que expliquei, já era difícil. E a outra expressão que nós vemos aqui é pobre. Viúva, pobre. Numa sociedade patriarcal, machista, irmãos, não era fácil. A primeira coisa que essa mulher nos ensina, irmãos, e eu quero a sua atenção agora, é que ela confia na soberania de Deus. Vamos lá. Uma pessoa sozinha, uma pessoa pobre, que tinha tudo para se revoltar com a sua vida, se revoltar contra Deus, mas o que ela faz? Ela apenas confia. E isso aqui, irmãos, tem que falar muito ao meu e ao seu coração. Sabe por quê? Porque por muito menos, irmãos, eu e você, nós já questionamos a Deus. É ou não é? Muitas vezes. Ao ponto de muitas vezes eu e você nos revoltarmos contra Deus. Como se Ele fosse culpado. Sabe assim? Ai, Senhor, mas por que comigo, meu Deus? Justamente comigo, meu Deus. Por que com o meu marido? Por que com a minha esposa? Com o meu pai? Com a minha mãe? Com o meu filho? Por que comigo, Senhor? Meus irmãos, humanamente falando, é o que seria mais fácil para essa mulher fazer, é ou não é? Mas o que ela faz? Na sua extrema pobreza, enlutada pela morte do seu marido, onde que essa mulher ela está? Na casa de Deus. Adorando o Senhor com aquilo que ela possuía. Por dentro e por fora. Essa mulher aqui, irmãos, ela descansava em Deus. Descansava em Deus. E a segunda coisa que nós aprendemos com essa viúva é que ela confia na provisão de Deus. O texto nos diz que ela deposita as suas 2 moedinhas, equivalente a 1 quadrante, que hoje seria em torno de 40 a 50 centavos. Era essa a fortuna dela. Agora pensa comigo. Essa mulher tinha 50 centavos para viver. E ela deposita como oferta a Deus. Será que ela confia, irmão, na provisão do Senhor? Será que ela sabia que quem é dele, ele jamais abandonará? Meus irmãos, veja bem, aqui não se trata do valor em si, nem do que iria sobrar, porque não sobrou nada. Se trata de dar a Deus tudo o que Ele espera de nós. Ela não tinha nada. E o nada que ela tinha, o que ela faz? Ela consagra a Deus. Meus irmãos, essa mulher conhecia e confiava no que ela lera no Salmo 23, verso 1. Quem lembra do que diz no Salmo 23, verso 1? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ela sabia, irmãos, que a segurança não estava em bens, em posses, em dinheiro, mas no Senhor. Amém? Ela sabia disso. Meus irmãos, eu fiquei muito constrangido fazendo esse estudo aqui, para compartilhar com os irmãos. Pois em muitos momentos de nossas vidas, nós cremos muito mais na nossa capacidade do que em Deus. Quando tudo vai bem, nós queremos o quê? O mérito. E nos alegramos com Ele, é ou não é? Mas quando as coisas vão mal, muitos de nós, infelizmente, transferimos a culpa para quem?
para Deus. E nos esquecemos que mesmo no deserto quem nos sustenta é Ele. É Ele. E a terceira coisa que essa mulher nos ensina é que ela ofertou a Deus. Pensa comigo. Jesus, ele acabara de criticar os escribas do templo que devoravam a casa de quem? De quem que eles devoravam a casa? De viúvas como essa aqui, irmãos. Sabe o que ela podia pensar? Como ela podia pensar? Mais ou menos assim, eu não vou ofertar dinheiro nenhum para esses picareta aí. Sabe, meter a mão depois. Eles, além de não saber administrar o dinheiro, eles vão pegar tudo isso daí. Eles não estão nem aí. E vão levar assim embora. Mas o que interessa a ela, irmãos, é agradar a quem? A Deus. Pois ela sabia que, conforme está escrito no verso 40, aqueles receberiam condenação ainda maior. O problema não era dela, o problema era deles. Ela não transferia o problema para si, mas ela entendia que a parte dela com Deus estava feita. E a quarta coisa que essa mulher nos ensina é que ela não fez do seu ato de ofertar o quê? Um espetáculo. Sabe como se dá para saber disso aqui? Como a gente sabe que ela não fez disso um palco? Qual que era o nome dessa mulher? Quem lembra? Nós não sabemos, irmão. Nós não sabemos. Nós saberemos o nome dessa mulher a hora que nós chegarmos ao céu. E olha que mesmo assim vai ser difícil. Primeiro nós teremos que sair perguntando. E olha lá se nós encontrarmos ela e que ela ainda diga se é ela mesmo. Tem esse detalhe. Uma mulher que vem ensinando a tantas pessoas através de gerações, através dos séculos, que não sabemos de onde veio, para onde foi, qual que é o seu nome. Uma ilustre desconhecida, mas que fazia a vontade de Deus. Amém, igreja? Fazia a vontade do Senhor. Ela sabia que quando ofertamos a Deus, tudo que nós não precisamos é trazer a atenção para a gente mesmo. Ela sabia disso. E a quinta coisa que essa mulher nos ensina é que ela demonstra onde o seu coração ele está firmado, fixado. Vocês lembram do jovem rico que nós vimos recentemente aqui? Que Jesus disse a ele o quê? Vende tudo, dê aos pobres, pobres como ela, e depois você vem e me segue. E Jesus, sabendo, irmãos, onde estava o coração do jovem, diz a ele que era isso que faltava para ele o quê? Entrar no céu. E o que ele faz? Ele vai embora, triste. Sabe por quê? Porque ele não conseguia fazer isso. Já essa viúva, ela faz exatamente o quê? O contrário do que ele fez. Essa mulher, ao contrário do jovem rico, havia entendido o que Mateus diria no seu evangelho tempos depois. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça. E o quê? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ela sabia disso, irmão. Jesus diz nesse contexto aqui, não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Pois são os pagãos que não conhecem a Deus que se preocupam com isso.
O jovem rico se preocupou com isso. E vamos ser sinceros, irmãos, muitas vezes eu e você, nós também nos preocupamos. Ah, como nós nos preocupamos com isso. Mas aquela viúva, ela não se inquietava pelo dia de amanhã, não. Ela sabia que bastava o mal do dia, o mal de hoje, apenas hoje. E amanhã pertence a quem? Amanhã pertence ao Senhor. Ela vivia um dia por vez. Um dia por vez. E a sexta coisa que essa viúva aqui nos ensina é de como ser um exemplo do quê? De generosidade. E isso independe, irmãos, da minha e da sua condição financeira. Seja eu muito rico, seja eu muito pobre. Deus precisa do meu e do seu dinheiro? Sim ou não? Não. Deus, Ele quer o meu e o seu dinheiro? Não. Deus quer o meu e o seu coração. E se para isso Ele precisar arrancar de nós todo o nosso dinheiro, Ele assim o fará. A pessoa que fica preocupada perguntando incessantemente: quantos por cento que é o dízimo? Diz para mim aí, quanto que eu devo pagar de dízimo? O que diz o Velho Testamento? O que diz o Novo Testamento? Meus irmãos, de verdade, eu não me preocupo mais com esse tipo de questão. Não me preocupo mesmo. A não ser que essa pessoa, ela seja um recém-convertido, novo na fé. Sabe por quê? Porque essa pessoa é crente antigo, vive dentro de igreja, mas vive às voltas com esse papo de porcentagem. Isso só revela uma coisa, irmão: ela não é generosa. Que ela tem lutas pesadas nessa área. E só Deus pode mudar isso, irmão. Sabe o que eu faço como um pastor? Eu oro por ela. Eu leio a palavra de Deus, eu explico e oro. Mas eu não posso mudar a mentalidade dela, só Deus. Só Deus. Eu apenas digo o que é mais sensato para essa pessoa. Fala: irmã, irmão, fique em paz, guarda seu dinheiro. Sua preocupação é tanta com o dinheiro, guarda ele. Põe na conta no banco, no cofrinho, ou embaixo do colchão, mas guarda o seu dinheiro. Pois para Deus não é quanto ou o quê. Para Deus é como. Eu e você lidamos com isso. E com um coração motivado por egoísmo, avareza. Meus irmãos, essa oferta pode muito bem se transformar, sabe no quê? Numa pedra de tropeço na vida dessa pessoa. Guarda o dinheiro, guarda ele. Quem é generoso, irmão, Deus é generoso. Deus é gracioso com a pessoa. Generoso não faz conta. Ele não faz conta. Deus não quer nosso dinheiro. Aliás, o dinheiro é meu e seu? Não, tudo é dele. Tudo é dele, nós só administramos. Sabe o que Ele quer, irmão? Ele quer a sinceridade do meu e do seu coração. Não é e nunca foi o dinheiro. Amém, igreja? Não é e nunca foi. E essa viúva ensina, hein? Sabe a sétima e última coisa que essa mulher nos ensina? É que o relacionamento com Deus não tem nada a ver com religiosidade. Jesus já havia condenado toda essa prática religiosa, o próprio templo, e com tudo e com todos que estavam lá. Jesus disse o quê? Que aquilo era figueira, que não dava fruto. E todo aquele sistema religioso só afastava as pessoas de Deus. E que tudo seria diferente com um povo de onde? Da nova aliança. Não a aliança feita no templo.
através do cumprimento de leis, de ritos. Mas a nova aliança que vinha de outro monte, o do Calvário, o da cruz. Uma aliança baseada na graça de Deus, não em leis e ritos. Jesus, ele enxerga tudo isso que falamos até agora através da vida dessa viúva. Leia comigo os versos 43 e 44. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que essa viúva pobre deu mais do que todos que colocaram ofertas no cofre. Porque todos deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Meus irmãos, quem que é o povo da nova aliança? Eu e você, igreja. Um povo que foi redimido, não por cumprir leis e rituais, mas pelo sangue do Cordeiro derramado de forma imerecida na cruz do Calvário. Um povo que sabe que o que Deus espera dele é obediência e temor. Um povo que sabe que a graça desse bom Deus supera tudo que há na minha e na sua vida. Um povo que não é perfeito, mas luta diariamente para viver e fazer a vontade de Deus. Um povo que erra muito, que peca, mas busca o perdão de Deus constantemente e não se alicerça na sua capacidade de fazer as obras. Um povo que ouve a voz do Senhor, seja ela uma boa promessa, seja aquele puxão de orelhas que merecemos. Sabe por quê? Porque esse povo ama a Deus sobre todas as coisas. Um povo que entende que boas obras, como a generosidade, é um fruto de uma vida transformada pela ação do Espírito Santo, que agora habita dentro dele. Meu irmão, minha irmã, como povo da nova aliança que nós somos, nós temos que olhar para o exemplo dessa ilustre desconhecida, essa viúva, e tomá-lo para nós como ótica de como nós devemos nos aproximar a Deus. Amém? E que Ele nos dê graça com isso. E que isso possa ser evidenciado mais e mais a cada dia, na minha, na sua, na nossa vida. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse texto não está falando para você pegar a sua conta bancária e trazer aqui. Nunca foi isso. A preocupação de Deus é com o seu coração. O dinheiro apenas evidencia quem governa ele. Se é Deus ou se é o dinheiro. Enquanto temos tempo, irmão, na caminhada, se você tem lutas com isso, ore a Deus. Peça graça e misericórdia, para que Ele dê a você um espírito generoso. Porque a obra de Deus, irmãos, com a minha ou com a sua oferta, ela vai continuar. Porque quem sustenta não é eu e você, é o Senhor. Ele vai levantar servos piedosos, sim, que vão fazer muito pela obra de Deus. Deus podia fazer tudo da forma que quisesse, mas Ele, olha o que Deus fez. Ele deu o privilégio a mim e a você, irmãos, de ser participantes nisso. Mas não é com o que, nem com quanto, mas é como. Amém? Que o Senhor nos dê graça e que nós possamos honrá-lo em tudo, inclusive nessa área, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Abaixe sua cabeça, irmãos.